Essa palestra é mais para mim do que para o público. Não é fácil dar conta da administração, do tempo, administração da vida moral, administração da família, administração profissional, administração em todos os níveis. Porque a regra ou a norma de Deus é não zerarmos em nada. É como estudante que vai fazer o vestibular. Se zerar numa matéria, não entra. Pode tirar 10 em matemática, zerou em geografia, não entra. Então, na vida, nós temos que equilibrar para, pelo menos, termos a média satisfatória em cada área, na vida pessoal, na vida afetiva, na vida familiar, na vida profissional, na vida religiosa. E então precisamos estabelecer algumas estratégias para atendermos a recomendação de Jesus. Dá conta da tua administração. Bem, em primeiro lugar, precisamos separar, ou fazer uma análise sobre aquilo que seja necessário, útil ou importante. O que é necessário? O que pode ser necessário para uns, pode não ser necessário para outros. Para alguém, ter um helicóptero pode ser muito necessário, presidente de uma empresa. Para outro, basta ter um carro, não precisa do helicóptero. Outros necessitam de avião. Isso no campo material. Então, cada um, de acordo com a sua realidade, vai determinar o que seja necessário, útil ou importante. O necessário não se pode adiar. É para hoje, aqui, agora. É urgente. O útil pode deixar para depois, para amanhã, depois de amanhã. E o importante pode ser para o próximo ano, daqui a 2 meses, 3 meses. O fato é que precisamos definir, dentro dos critérios de valores, o que é necessário, o que é útil e o que é importante. Para a criança, o necessário, dentro do mundo dos brinquedos, é o brinquedo que ela deseja. Não vai dar roupa para uma criança. Quem gosta de roupa é o adulto. Ah, eu comprei uma boneca linda, ela vai gostar. Uma bola linda, esse carrinho bonito, vai gostar. Olha, eu comprei aqui esse short, vai dar um short de presente para uma criança. Vai olhar, vai agradecer, vai gostar, mas não como se fosse um brinquedo. Então, nós precisamos estabelecer os critérios de necessidade, de utilidade e de importância, dentro dos nossos níveis de evolução. E não vamos criticar porque o outro prefere isso ou aquilo. Nossa, fulano preferiu isso do que aquilo que eu achava que fosse necessário. Então, cada um precisa fazer o seu balanço do que realmente seja necessário, útil ou importante. Mas antes disso, precisamos estabelecer por que estamos no planeta Terra. A nossa estadia aqui tem uma finalidade, tem uma necessidade. E qual é a necessidade maior? Talvez a única necessidade. A evolução intelecto-moral do espírito, a evolução espiritual. Então, essa é a nossa necessidade, é a nossa utilidade e a nossa importância por estarmos aqui, de estarmos aqui. Então, já sabemos por que estamos aqui. Para evoluirmos intelectualmente, no sentido de compreender, e moralmente, no sentido de amar. Bom, agora, o que necessitamos, ou do que necessitamos, para que possamos evoluir, sem dores, sem traumas, com alegria de viver? Então, nós vamos buscar isso. É como a leitura. Nós temos aqui na Radiação uma biblioteca, temos também uma livraria, e cada um vai buscar os livros, a leitura, que é melhor se coadunar com as necessidades de cada um. Tem gente que precisa ler um romance, tem gente que precisa ler um livro mais filosófico, um outro livro de natureza mais científica. Então, precisamos
Antes de mais nada, sabermos que a nossa necessidade é de evolução e dentro desse critério nós vamos administrar o nosso tempo para que essa evolução espiritual seja satisfatória, seja condizente com a própria felicidade. Bom, agora já definimos o que é necessário, o que é útil, o que é importante. Dentro desses 3 critérios, o espírito necessita de uma outra coisa também. Segundo valor, ele necessita fazer algo que possa causar nele uma grande alegria. Não adianta nós termos muitas tarefas e nenhuma delas preenche o nosso vazio. O nosso vazio de produção, o nosso vazio de atividade. Precisamos escolher uma atividade de natureza espiritual, que possa preencher esse vazio. Geralmente é uma atividade de grande monta, geralmente é uma atividade que vai exigir de nós muitos esforços. E o espírito precisa disso. Realizar uma atividade desafiadora. Por exemplo, a maternidade, a paternidade, a família é uma atividade desafiadora. É uma atividade de grande importância, de grande necessidade, de grande utilidade. Para uns. Porque para outros, essa atividade está em outro campo. O fato é que o espírito precisa de alguma atividade que possa dar a ele a sensação de que ele está fazendo uma coisa grandiosa, uma coisa importante, uma coisa extremamente útil, que vai agradar o seu intelecto, que vai agradar os seus sentimentos, que vai agradar inclusive o seu ego, os seus desejos. Ele precisa de uma atividade para que ele se sinta grande, como ele é. O Espírito é uma obra divina de grande relevância. Então ele precisa disso. Eu tenho um filho que quando era pequenininho, garotinho, ele dizia: eu gosto de coisa difícil. O que é coisa difícil? Alegria. Me dá a sensação de que eu estou fazendo um trabalho do nível intelectual, do nível moral, do nível espiritual no qual me encontro. Então, eu estou fazendo um trabalho do meu nível. Com isso, eu estou aprendendo. Claro que não é pelo fato de escrever sobre Jesus, escrever sobre os evangelhos, que significa dizer que o escritor, o pesquisador está no nível do evangelho. Não é isso. Mas no nível de expectativa, no nível de querer fazer uma coisa grandiosa, de fazer um excelente trabalho. O agricultor poderá plantar um alqueire de terra e vai escolher determinado tipo de planta de difícil produção, de difícil cultivo. Para ele poderá ser um grande trabalho. Eu escrevo 1 página por semana. Tem gente que escreveria 3 ou 4 páginas por semana do livro que eu estou escrevendo. Eu gostaria muito de ter esse nível, mas não tenho. Mas para mim, satisfaz. Isso preenche a minha alma, escrever o livro que eu estou escrevendo. Então nós precisamos escolher uma atividade que nos preenche o espírito, que nos anime a alma. Claro que eu também ministro aulas. Dar aulas, ministrar aulas, é uma atividade que preenche o espírito. Mas não exige tanto de mim. Mas esse livro sobre Jesus exige muito de mim. Eu sempre me sinto escalando o Everest ao fazer esse trabalho. Não é uma montanha qualquer. É um grande trabalho. O maior que eu fiz até hoje. Talvez daqui a algum tempo eu vou fazer um outro maior ou outro menor. Então o fato é que eu busquei esse trabalho
Porque eu preciso desse trabalho, eu necessito desse trabalho. Necessito aprender com Jesus. E aprender com Jesus é estudar os evangelhos. Então o espírito precisa fazer algo que aos seus olhos ele admire, ele goste. Senão ele fica com autoestima. Então, ele necessita de estabelecer projetos. Projetos que vão atender às necessidades, o que pode ser útil à evolução e importante para ele. Mas precisamos de projetos a curto, médio e longo prazo. Porque se o projeto a curto prazo não der certo, tem o projeto a médio prazo e a longo prazo para nos consolar. Então, um aluno vai fazer um curso profissionalizante. No início do curso, esse curso é um projeto a longo prazo. No meio do curso, passa a ser um projeto a médio prazo. Ao final do curso, já é um projeto a curto prazo. Então, nós precisamos eleger atividades que vão preencher nossas vidas. Multiplicar os nossos talentos. Não podemos enterrar os nossos talentos. Mas também precisamos escolher a montanha que damos conta de subir. Porque não adianta começar e não concluir o que começou. E descer do meio do monte, ora não dou conta. Então nós precisamos pensar bem. Se tem o talento apropriado para aquele tipo de trabalho, se tem tempo, se tem disciplina. Porque também não adianta escolher um trabalho de grande monta, é como um alpinista, não vai escolher o Everest com mais de 8.000 metros, se ele ainda não escalou um monte de 1.000 metros. Ele precisa desenvolver os seus talentos até chegar ao seu objetivo final, escalar a grande montanha, fazer a grande obra da sua vida. Então nós precisamos disso. É como o casamento. O casamento é uma grande escalada. E antes de escolher alguém, tem que escolher o casamento. Tem que casar com a ideia de casar. Porque senão o indivíduo se casa e quer ter a vida de solteiro. Ele tem que se casar primeiro com o casamento. Depois ele sai, ou ela, e agora vamos escolher o candidato. Ou o candidato. Fica aberto para o relacionamento. Então nós precisamos disso. Dessa condição de autoconhecimento para não escolhermos o trabalho que não damos conta, que vai gerar estresse, que vai gerar cansaço, que vai gerar enfermidade. Bom, então essa escolha é interessante. Estamos agora no final de 2016 e vamos para um novo ano. E precisamos estabelecer algumas análises, desistir de uma coisa ou adiá-la, começar outra, ou prosseguir com outra, determinar prioridade, planejar essa prioridade. E fazer uma coisa de cada vez. Quando alguém fala em prioridade, significa que não existem 2 prioridades, 3 prioridades. Nós só temos uma prioridade nesse planeta: evolução espiritual. Agora, em termos de atividades, precisamos de prioridades. Para mim, no momento, escrever sobre Jesus é a prioridade. Claro que eu tenho outras atividades, mas essa é a prioridade. Mas eu tenho outras ocupações, mas essa é a prioridade. Eu tenho outros montes para subir, mas esse é o monte que eu quero subir. Desistirei dos outros, porque esse é o monte que eu quero subir. O monte de terminar uma obra daqui a 3 anos a respeito da vida de Jesus, que deve se chamar A Vida de Jesus segundo os Evangelhos. Comentário de todos os textos dos Evangelhos. Claro que à luz da doutrina espírita. Bom, agora nós temos um outro passo. Um outro momento. Já sabemos o que queremos, já sabemos o que não queremos, já sabemos e conhecemos nossos talentos, elegemos aquela atividade que para nós é de muita importância. Agora precisamos administrar o nosso tempo. Quanto tempo eu vou me dedicar para essa atividade? Para a família, para o estudo,
para o lazer, tempo para o repouso, tempo para essa atividade profissional, tempo para essa atividade espiritual. Aqui nessa casa, por exemplo, existem inúmeras atividades para inúmeros talentos. Para quem gosta de cantar, o coral Vida e Luz. Para quem gosta de lecionar, atividades no campo doutrinário ou da evangelização. Para quem gosta de assistência, nós temos aqui casas que assistem os idosos, as crianças, creches, atividades do passe, atividades de estudo, atividade mediúnica. Aqui nós temos atividades para diversos talentos, diversas vocações. Porque não adianta a pessoa se encaixar numa atividade quando ela se encaixaria melhor em outra atividade. Alguém para cantar no coral, mas se encaixaria melhor num trabalho de evangelização. Ou alguém que tem uma linda voz se encaixaria melhor no coral do que numa outra atividade. Então nós precisamos organizar o nosso tempo nessas atividades. Precisamos disso. Porque senão nós vamos estar deslocados, tentando multiplicar talento numa seara que não é a nossa. É semelhante a plantar uma semente, a semear num solo que não encaixa. Não dá para plantar uva num terreno que não dá uva, num clima que não serve para uva, num clima que não serve para maçã, num clima que não encaixa a água de coco. Quando cheguei em Goiânia há 30 anos, eu senti falta da água de coco. Eu falei, mas tem que ter água de coco. Alguém falou, mas aqui não tem praia. Eu falei, mas quem falou que é por causa da praia? É por causa do clima. Até que surgiram os empresários, investidores, empreendedores, e hoje nós temos água de coco em toda parte aqui em Goiânia. Agora, vender picolé, sorvete, na Sibéria, a situação vai ser difícil. Pode até vender, mas não vai ser como num local de clima quente. Então nós precisamos escolher a coisa certa para o local certo. E precisamos ter paciência, porque às vezes nós queremos uma atividade, nós queremos um resultado para um grupo que não tem amadurecimento ainda, para um momento histórico que ainda não condiz. Então o indivíduo vem com uma ideia e não se encaixa aquela ideia naquele momento histórico ou para aquele grupo. Jesus veio, semeou, explicou, mas existiram ensinamentos que ele só falava reservadamente. Para o público, ele falava em forma de parábolas. Jesus administrou bem o seu tempo. E ele cuidava desse tempo com muita disciplina. Ele sabia que os seus discípulos não entendiam todos os seus ensinamentos. Ele sabia o tempo, a época, a história daquela mentalidade. Então, temos que tomar cuidado para não exigirmos de uma época, de uma comunidade, de uma sociedade, aquilo que ela não tem ainda a oferecer. Muita gente fala do Brasil. Mas quanto tempo tem o Brasil? O Brasil tem 200 anos. Esse Brasil, que foi colonizado, ele iniciou com a vinda da família real para cá, há 200 anos, fugindo da invasão de Napoleão Bonaparte ao território português. Então nós devemos a Napoleão o início de um progresso para essa terra, que era apenas uma colônia para se explorar e levar riqueza para a Europa. 200 anos. Só tem 200 anos. Não podemos comparar a cultura de 200 anos com a cultura de 3.000 anos, com a cultura europeia, com a cultura asiática, porque a nossa cultura ainda só tem 200 anos. Então nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades inerentes de uma cultura que ainda não amadureceu. O Brasil é um país forte, uma sociedade alegre, entusiasmada, porém, uma sociedade que ainda precisa de um processo de amadurecimento. Inclusive, para nós sabermos escolher
as nossas atividades. Nós criticamos muitos políticos. Mas quem é o político, no geral? É aquele profissional que não deu certo na vida em nada, então vai para a política tentar. Ele não deu certo. No geral, claro que temos exceções. Mas ele não deu certo como empresário, não deu certo, ele não escolheu, ele não soube escolher sua atividade. Aí ele vai para a política. O político, ele tem que ter sensibilidade social, para que ele se importe, se coloque no lugar dos outros, de todas as classes. É uma atividade altamente complexa, a atividade da política. Altamente complexa. Talvez uma das mais complexas. Claro que a política entra em tudo. Na atividade particular, familiar. Atividade política é a arte de influenciar. Mas estamos falando aqui da política dos representantes de uma nação. Evidente que esse indivíduo sensível, ele existe. Mas não compõe a maioria. No caso do Brasil, ele só tem 200 anos. Mas a renovação vai acontecendo. Com dores, decepções, transições. Mas isso faz parte de um processo de amadurecimento. E como diz Allan Kardec, quando o mal existe, ele não se cura sem crise. Allan Kardec disse isso. Quando o mal existe, ele não se cura sem crise. Então, a crise existencial, a crise social, a crise econômica, política, educacional, são transições necessárias para que os males que assolam a humanidade são dois: ignorância e desamor. O ser humano erra pela ignorância ou pelo desamor. Vão se modificando, extirpados, sendo extirpados. Então nós temos que entender a realidade que nos cerca. Não vamos exigir de uma cidade de 5 mil habitantes o conforto e os recursos de uma cidade de 1 milhão de habitantes. Não vamos exigir de um planeta de provas e de expiações que a justiça impere em todas as áreas. Então nós temos que ter paciência. Vamos administrar o que damos conta de administrar, mas vamos ter paciência, perseverança e tolerância com aqueles que não coadunarem com as nossas ideias. Um outro aspecto também fundamental é, na administração, delegue funções a quem tem talento e boa vontade para executá-las. Não adianta delegar funções, não adianta escolher funções que não tem o talento para ela. Uma pessoa que não gosta muito de falar, colocar na recepção. Ou uma pessoa que adora conversar, colocar num departamento que exige silêncio. A pessoa certa no lugar errado. Não existe funcionário incompetente, não existe trabalhador incompetente. Existe trabalhador deslocado, fora do seu habitat, fora do seu lugar. Como dizem os baianos, fora da sua praia. Tem que estar no seu território, tem que estar na sua área. Tem que fazer o que gosta. Então nós vamos, na arte da administração, delegar funções, ou assumir funções condizentes com as nossas características intelectuais e morais. Precisamos disso. Claro que tem aquele período de adaptação. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, não demite, não. Aqui não encaixou. Vamos ver se aqui dá certo. Pronto. Aí nós vamos render melhor. O nosso tempo vai ser mais bem aproveitado. Um outro item significa verificar os resultados. Verificar se o que foi planejado, porque deve ser planejado, todo o trabalho, se está sendo executado. Nós estamos finalizando o ano e olhamos para trás. Temos projetos materiais e espirituais. Por exemplo, o projeto do perdão. Perdão das ofensas. Nós organizamos. Até o final do ano, até o dia de amanhã, eu vou perdoar essa pessoa. Já marcou uma data. Isso é muito bom. Porque aí o cérebro entende, o espírito entende que o indivíduo quer perdoar.
Quando o indivíduo quer fazer uma coisa e não coloca o tempo, é porque ele não quer. Ele precisa determinar tempo. Então nós estamos chegando ao final do ano e vamos fazer um balanço moral da nossa vida. Do nosso perdão, por exemplo. Eu acho que eu estou perdoando. Por quê? Já não desejo mais que ele morra. Eu quero agora que ele viva. Que ele experimente na carne, viva há muito tempo. Já melhorou. Porque queria que morresse. Conheci um amigo que falou, eu quero que ele morra. Eu falei, mas como? Como é que você quer? Aí você tem que dar vazão. Que um caminhão passe por cima da cabeça dele. Eu falei, nossa, que desejo cruel. Ainda bem que o pensamento tem tanta força assim no nosso nível. Hoje não. Já não tem mais esse desejo, não. Quero que ele viva. Porque está doente. Quanto mais tempo... Quer dizer, cada ano ele vai melhorando. No ano seguinte ele fala, ó, sabe que eu estou até com pena daquele coitado? Já está com pena, com paixão. Daqui a pouco está visitando no hospital. Ou seja, o projeto do perdão vai se consolidando, até que vai chegar um momento que ele vai sentir amor por aquele desafeto. Sentir amor por aquela pessoa que o ofendeu profundamente. Mas é um projeto que vai com o tempo. Não dá para esquecer as ofensas. Esquecer, ninguém esquece. Esquecer, ninguém esquece. Mas compreender a realidade do ofensor é algo que é possível. Aí daí nasce a compaixão. Não sabe o que faz. E é o que Santo Agostinho dizia. Quando o homem souber o quanto é bom fazer o bem, ele será homem de bem por egoísmo. Então, esse aspecto é importante. Fazer um balanço moral, um balanço da vida profissional, um balanço da vida espiritual, um balanço da vida econômica. E um projeto para o próximo ano. Geralmente nós medimos os nossos anos pelos ganhos monetários, pelos valores econômicos. O valor econômico é apenas mais um valor. Temos outros valores. Valores gerais, a vida, a saúde. Valor espiritual, as virtudes, a fé, a esperança, a fortaleza interior, são virtudes. Então, e vamos aos poucos. Olha, eu não dei conta de perdoar totalmente, mas já não odeio tanto. Já amenizou e continua com o projeto do perdão. Só quem ganha com perdão é quem pratica o perdão. Agora tem um outro momento. Depois de avaliar os resultados, verificar como pode aperfeiçoar esse trabalho. Como pode render mais, gastando menos tempo, menos esforços. Porque muitas vezes o indivíduo acha que para render muito, tem que gastar muito esforço. Às vezes não precisa. Existem caminhos mais curtos. Não são bem atalhos, mas funcionam como tais. Que podem nos levar a determinado ponto, a determinado objetivo, sem grandes transtornos. Por exemplo, quando nós pedimos ajuda. O indivíduo quer vender uma casa. Até agora não vendeu. 6 meses a casa não vende, o apartamento não vende, o lote não vende, a fazenda não vende. Porque ele não contrata uma imobiliária, um corretor, que lida com isso todos os dias, para ajudá-lo. Olha, eu estou tentando, mas não consegui. Peça ajuda a especialista. Peça ajuda àquele que sabe, que lida com aquilo o tempo todo. Aí não quer contratar um corretor, por causa da porcentagem que tem que pagar para o corretor. Aí vai pagar o preço e depois vai vender por algum valor que não é o valor de mercado. Então, quando nós observarmos que os nossos resultados não estão condizentes com as nossas expectativas, ou vamos modificar o cronograma, ou vamos chamar alguém para nos ajudar. E o primeiro que tem que ser chamado é Deus. Senhor, me ajude. Peça a Deus o que você quer. Não tenha medo. Pode ser a coisa mais ínfima.
Peça a Deus ajuda. Ajuda material, ajuda espiritual, ajuda moral. Vou revelar aqui pela primeira vez uma coisa que aconteceu comigo. Eu fiquei 6 meses andando com o sapato furado. Só veio o sapato certo depois que eu orei, pedi a Deus. Comprava um sapato, meu pé é uma coisa muito delicada. Qualquer que se olhar muito, ele fere. Lá em casa, meus filhos, sabendo disso, pediam uma coisa para mim, eu dizia não. Quando vinha massagem no pé, eu não resistia assim. Mas continua com a massagem no meu pé. Então eu comprava um sapato novo, dava calo, e é aquele calo de sangue. E o sapato que eu usava não tinha mais conserto. Não era mais fabricado. Eu que sempre gostei de chuva, andava assim e falava, mas a chuva está chovendo. Comprei até uma meia mais grossa. E dava aula. Um centavo não podia cruzar para o povo não ver que o sapato estava furado, os dois agora. Até que um dia eu fui até o shopping Flamboyant. Vamos fazer propaganda do Flamboyant. E orei. Senhor, me ajude a comprar um sapato. 3 tentativas em vão. Pedi a Deus um sapato. Senhor, você está vendo? Há 6 meses não posso nem cruzar as pernas. Gente, não parece uma coisa insignificante pedir a Deus um sapato? Pois peça. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a comprar um sapato. Na primeira loja que eu entrei no Flamboyant, vou dizer porque ela merece, Fascar. Aí o gerente da loja falou assim, pode usar o sapato. Se der calo, pode devolver. Olha, você pode até andar aqui no shopping, fica aqui andando, qualquer coisa devolva. E aí, não perturbou o pé. Falei, é esse. Quantos pares tem aí? Aqui só tem 5, mas está saindo de linha. Aí eu desesperei. E no Brasil inteiro? Só tem 10. Tem 2 marrons. Falei, pode trazer que a gente manda pintar. Que eu só uso sapato preto. O sapato que eu estou usando. Pronto. Resolveu o problema do sapato. E eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida. Saí com 10 pares de sapato ali. Cheio de sapato. Coloquei no escaninho. Não tinha lugar em casa. Coloquei no escaninho do prédio. E cada vez que acabando o par, eu ficava preocupado. E agora? O trauma de 6 meses andando com sapato furado. Até que a Fascar continuou modificando e sempre com sapatos próprios para quem tem pé delicado. Para quem tem pé. E aí funcionou. Estou fazendo a propaganda exatamente porque me salvou. Foi um instrumento divino para me arrumar um sapato. Eu fui até em outras lojas de sapatos maravilhosos. Teve um atendente que pegou no meu pé com tanto carinho. Ninguém nunca pegou no meu pé com aquele carinho. Pegou no meu pé com as 2 mãos, olhou para mim e falou, aqui não tem sapato para o seu pé. Eu não sei onde tem. E ele não vendeu o sapato, porque não tinha sapato para o meu pé. Depois eu voltei lá, comprei outra coisa, porque eu vi que o vendedor era extremamente especialista em pé. Mas o que resolveu mesmo foi a oração. Senhor, me arruma um sapato. A gente fica dando ordem para Deus. Mas tem que ser humilde, Senhor. Olha a minha situação. Não pega bem. Peça o que você quer. Com fé. Um dia eu estava andando ali na Avenida Araguá chorando. Senhor, me arruma uma companheira. Eu não aguento ficar sozinho. No mesmo ano o Senhor mandou a companheira. Isso foi em abril. Veio em dezembro. Chorava de madrugada, assim, igual uma criança. Eu sozinho não dou conta de mim. Preciso de alguém para dar conta de mim. Eu sou uma cruz muito pesada para eu carregar sozinho. Então, peça ajuda. Primeiro a Deus. Depois aos especialistas, os amigos, as pessoas queridas. Como elas nos ajudam. O resultado não foi satisfatório, peça ajuda. Depois disso, prossiga, mas não desista fácil. Só se deve desistir de um projeto
se nós recebermos sinais muito fortes de que aquele projeto não é para o momento, de que não funciona, não é para você, não é para aquele momento, não é para a sociedade, não é para o momento histórico, ou não é para você. Então nós precisamos organizar isso. E ao chegarmos ao final da existência, nós vamos perceber que fizemos grandes projetos e grandes objetivos, atingimos grandes objetivos, mas um de cada vez. Então, qual é o projeto para o ano que vem? Projeto moral, projeto profissional, projeto social. Precisamos disso. Claro que tem gente que tem talento para muita coisa, e essas pessoas acabam tendo problemas. Se o indivíduo tem talento para muita coisa, ele tem que escolher um caminho. Olha, eu sou professor, posso ministrar aula de várias matérias, mas eu prefiro essa. Porque essa eu domino mais do que as outras. Pronto. Você pode partir para um novo desafio, mas vai ser assim, aos poucos. No casamento, por exemplo. O ideal é o casal se casar e ter filhos depois de algum tempo, para que eles tenham tempo para se conhecerem. Claro que, muitas vezes, quer logo casar, quer logo um filho, tudo bem. Já se conhece o suficiente, namorou muito tempo, noivou, então tudo bem. Cada um vai verificar suas necessidades, suas possibilidades. É por isso que o exemplo do outro pode não ser o melhor exemplo para nós. O exemplo do outro foi o caminho do outro. Ninguém caminha pelo mesmo caminho. O caminho da evolução é muito particular, é muito próprio. O caminho da evolução do Cristo não será o mesmo caminho de cada um de nós. O caminho de Francisco de Assis, de Allan Kardec, Santo Agostinho, são caminhos, Maria Teresa, são caminhos próprios de cada um. Podemos imitar os nossos modelos, os nossos queridos, nossos amados, mas sempre dentro da nossa realidade, dentro das nossas possibilidades. Não vamos sentir angústia porque não fazemos o que o outro está a fazer. Não nos comparemos com ninguém. Se for pensar em comparação, tem sempre muita gente à frente e muita gente atrás. Fazer algo para competir é outra coisa que não é interessante. Nada faças por contenda ou por vanglória. A vida é como a natação. Um nadador de 50 metros não tem tempo de olhar para os lados. Ele tem que ver suas possibilidades. E que ninguém se julgue superior ou inferior porque fez mais ou fez menos. Não. Fez o que pôde. Fez o que deu conta. E fez da melhor maneira possível e fez com amor. Na verdade, o que vai ser avaliado aí é o sentimento de amor. Qual é o sentimento de amor? Por isso que é interessante o calendário. Porque o calendário ajuda nós a tratarmos desse tempo, desse valor primordial que é o valor do tempo. Administrar bem a vida significa produzir o melhor que pode. Fazer o melhor que pode. Com as condições que a vida oferece. Com as condições que temos. Se são essas condições, vamos fazer e vamos dar o nosso melhor. Porque aí ao final do ano que vem, nós não vamos avaliar se fizemos isso ou aquilo na quantidade, mas na qualidade de como fizemos isso ou aquilo. Tudo está na condição da qualidade, na condição de cada um de nós, no sentimento de amor, e não na quantidade. Olha quantas palestras eu fiz, quantos livros escrevi, quanto eu produzi. É melhor dizer como eu produzi, como eu falei, como eu escrevi, como ministrei aulas, qual foi a qualidade do sentimento, da capacidade investida,
É isso que vale. Vamos acerenar os nossos corações. Vamos ter paciência conosco. Já estamos bem melhores do que talvez seja essa a encarnação melhor que temos. Estamos bem melhores do que ontem, do que há 10 anos, do que há um século passado, do que em outras encarnações. Não temos nada, nem ninguém para competir. Temos que competir conosco mesmo. Hoje eu vou fazer melhor. Hoje eu vou dar o meu melhor. Hoje eu vou fazer o melhor que eu posso. Pronto. Então que ninguém se sinta triste porque não fez o que queria, não fez o que devia. Mas você fez o que pode ser feito. Essa é a nossa reflexão de final de ano. Desejamos a todos os irmãos um excelente ano novo. Estaremos aqui sempre juntos. Que nós nos amemos cada vez mais uns aos outros. Não tenhamos medo de amar. Não tenhamos medo de trabalhar. Não tenhamos medo de servir. E sempre estejamos com o Pai. Com Ele, amando, sentindo nele a grande força, a grande proteção. E repassando isso para todos os nossos entes queridos. Muita paz a todos e um feliz ano novo.